Ok, irmãos, dando início a mais uma transmissão essa noite, de volta aqui ao nosso encontro semanal, domingo e quarta-feira. Nós temos o nosso compromisso aqui, enquanto estamos nesse período de quarentena, rogando ao Senhor que Ele restaure o nosso culto público, nosso momento ali de comunhão com todos os irmãos na igreja. Enquanto, porém, isso não acontece, nós louvamos a Deus por ter essa ferramenta, e aqui nós vamos se utilizar dela para pregar a palavra de Deus, ter esse encontro, ainda que virtualmente, para que assim de alguma forma possamos adorar a Deus e nos edificar com a sua palavra. Bom, desde já o nosso agradecimento a você que vai está entrando aqui, irá nos acompanhar. Peço que compartilhe também com outras pessoas e assim muitos possam ter acesso à pregação, à exposição da palavra do Senhor, tá bom? Nosso objetivo tão somente é levar a palavra do Senhor ao maior número possível, então eu conto com a sua ajuda para alcançarmos esse objetivo, tá bom? Então nós vamos aguardar aqui 3 minutinhos, é o tempo aí que você alerta, compartilha, convida outras pessoas para que assim possa também acompanhar esse momento de adoração a Deus. Então, o pessoal já entrando, Deus abençoe aí, os amigos que sempre estão nos acompanhando, outros novos amigos que fizemos aí durante a semana nas redes sociais, Deus abençoe ricamente. Boa noite então a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui pelo nosso Facebook e também o Instagram da minha esposa Fabiana. Pai do Senhor, irmã Silene, Deus abençoe. Helena, um abraço aí, João, na família. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo dos mandamentos. Nós tivemos uma pequena pausa, um imprevisto do domingo passado, por isso não tivemos, mas hoje, se Deus quiser, iremos estudar o 3º mandamento da lei do Senhor, tá bom? Não tome o nome do Senhor em vão, não tomarás o nome do Senhor em vão. Então, compartilhe aí com outra pessoa, convide para que ela possa aprender mais da lei do Senhor e assim sermos edificados e fortalecidos na palavra do Senhor. Iremos orar. Deus abençoe. Sara também, muito obrigado, professora. Deus abençoe. E muitos outros irmãos aqui, abençoe. Orar pela saúde da minha mãe, Dona Rosa. Iremos orar sim. Conte aí com as nossas orações. Marcondes, um abraço. Deus abençoe. Marcondes Reis. Então, irmãos, 7 horas, nós vamos dar início. Nesse instante, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para esse tempo. E, como de costume, é um momento bem breve. A nossa dinâmica é uma oração. Nós vamos escutar uma breve mensagem musical, adorar o Senhor com um hino, e logo em seguida, de uma forma bem objetiva e prática, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Desde já, prepare a sua Bíblia,
e fique também em espírito de oração, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento, desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor, tá bom? Vamos orar. Alisson, graça e paz, Deus abençoe. Marleide, amém. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo que estamos aqui em volta da Tua Palavra para estudar a lei do Senhor. Pedimos mais uma vez a Tua santa direção, que Teu Espírito nos ilumine, para que possamos, ó Deus, nos manter cativo a Tua Palavra e que os nossos olhos enxerguem além das letras aquilo que o Senhor intentou ao ordenar, ó Deus, que os santos escrevessem a Tua Palavra, para que assim, uma vez entendendo, o temor do Senhor possa ser infundido no nosso coração e assim possamos viver de acordo com a Tua Palavra. Não deixe que ela volte vazia e nem que a recebamos, ó Deus, como palavra de homem, mas como de fato ela é palavra de Deus e poderosa para transformar, salvar e renovar as nossas vidas. No nome de Jesus, abençoe cada um que está aqui conosco, outros que entrarão, para que sejamos todos, ó Deus, tocados pela Tua santa e bendita palavra. Peço também por mim, para que o Senhor me dê graça e que acima das minhas limitações o Senhor me use para proclamar com fidelidade e que eu não se desvie, ó Deus, nem para a direita nem para a esquerda, mas possa me manter fiel e expor a Tua palavra, proclamar a mensagem que o Senhor realmente requer através das Escrituras. No nome de Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, tem um hino no nosso cenário, é o hino 274, é um hino muito bonito, um dos meus preferidos. Tem por título Morto e Ressurreto. Hoje foi o dia que o Senhor ressuscitou, um dia como esse, o primeiro dia da semana, alta madrugada. A palavra de Deus diz que as mulheres foram ao sepulcro, mas não acharam mais o corpo do Senhor. E um anjo que estava ali disse a elas: ora, ele não está aqui, mas ressuscitou. Então o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, e esse hino vai trazer essa mensagem para nós. Morto e ressurreto, o hino 274. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, foi tudo em vão, porém, para o reter da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Nosso Senhor está vivo. Essa é a nossa esperança nesse mundo tenebroso. O grande vencedor, és as primícias dos santos que também Da sepultura saiu, da
sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. O nosso Senhor está vivo, né? A sepultura não segurou, a morte não prendeu o nosso Senhor. Ele venceu o pecado, ele venceu as consequências do pecado, ele está vivo e agora vive e reina eternamente. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, vamos abrir em Êxodo capítulo 20, hoje, terceiro mandamento da lei do Senhor. Vamos recordar quais são os mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e hoje o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Mas vamos ler como diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Vamos ler novamente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque do Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Amém? Até aqui a leitura da palavra, que o Senhor aplique poderosamente, através do seu Santo Espírito, esta palavra no nosso coração. Amém. Irmãos, então, vamos só fazer uma breve recapitulação sobre o que nós temos visto durante os estudos nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor. Então, nós vimos, em primeiro lugar, o prefácio da lei, que é a salvação pela graça. Deus salva o seu povo e depois lhe dá um mandamento, não é o sentido contrário. Ele dá um mandamento para salvar o povo, ele resgata do Egito e em seguida dá o mandamento, a sua lei, para que o seu povo agora, em gratidão pela salvação que ele operou, possa andar em conformidade com a lei de Deus. Esse é o prefácio da lei, tá bom? E aí então vem o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. A ideia de não termos ídolos em nosso coração, de amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Bom, o segundo mandamento é de não farás para ti imagem de escultura. A ideia de que na adoração a Deus eu não preciso me utilizar de ferramentas visíveis, que eu devo adorar a Deus conforme Ele prescreve na sua palavra, que qualquer outro tipo de adoração que não seja de acordo com as Escrituras se torna uma adoração falsa e comprometida, não com as Escrituras, mas com os desígnios e coração do homem. Portanto, é uma adoração que Deus não recebe, tá certo? Esse é o segundo mandamento. E hoje o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor em vão, tá bom? Por quê? O próprio mandamento já diz: porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Então vamos começar pela última parte, depois a gente explica o que significa tomar o nome do Senhor em vão. Então o mandamento é: não tome o nome do Senhor em vão. E a razão anexa a esse mandamento é que o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. O que significa isso? Que Deus, ele não vai inocentar, ele não vai passar a mão na cabeça, ele não vai varrer para debaixo do tapete aquele que pecar, que transgredir este mandamento, que tomar o seu santo nome em vão. Ou seja, em outras palavras, aquele que transgredir esse mandamento estará sujeito ao julgamento diante de Deus. Algumas vezes, irmãos, nós temos a ilusão, e o pensamento totalmente equivocado, que Deus ele vai nos julgar apenas pelos nossos atos, pelas nossas ações. Por isso, muitas vezes a gente se acha muito bom e acaba abraçando aquele jargão, popular. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo,
eu não adultero, né? Então eu acho que Deus vai me dar um bom lugar no céu. Isso é um pensamento totalmente equivocado, porque, em primeiro lugar, nós transgredimos todos esses princípios que nós julgamos não transgredir. Mas, em segundo lugar, o julgamento diante de Deus, Deus vai nos julgar não apenas pelas nossas ações, mas a palavra de Deus diz que o nosso falar, o nosso pensar, as nossas ações, até as nossas omissões, tudo isso Deus vai nos cobrar no dia do juízo. Então, eu estou dizendo isso porque a razão anexa ao mandamento não tomar o nome do santo de Deus em vão é justamente embasado nesse princípio, que um dia nós haveremos de prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos ou falamos com os nossos lábios, tá bom? Nós iremos responder diante de Deus a maneira como nós utilizamos a nossa língua, a nossa fala, em especial no que diz respeito ao seu santo nome, tá bom? Dito isto, ficou claro? Creio que sim. Então, por que é que eu não devo tomar o nome santo de Deus em vão? Porque um dia haveremos de prestar conta diante de Deus daquilo que nós falamos, tá bom? Essa é a razão. Agora vamos lá, o que significa tomar o nome de Deus em vão? Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Eu quero dividir a resposta e o significado desse mandamento em dois princípios que eu acho que irão nos ajudar, tá bom? Em primeiro lugar, a quebra deste mandamento ou o significado dele aponta para a ideia de profissão de fé, tá bom? Aquilo que nós falamos, evidentemente, tomar o nome de Deus em vão significa professar, falar, tá bom? Exprimir alguma palavra que diz respeito ao nome de Deus, não tão somente ao nome de Deus, mas quando a Bíblia diz não tomar o santo nome de Deus em vão, na verdade, o significado é bem mais amplo, envolve tudo aquilo que caracteriza ou envolve a pessoa de Deus, tá certo? Ou seja, o nome de Deus, evidentemente, a Bíblia como a sua palavra, o culto público, a revelação geral, a revelação especial de Deus. Então, tudo aquilo que envolve a pessoa de Deus, no que se refere à sua revelação geral ou à sua revelação especial, nós devemos nos achegar a essas coisas que relacionam a pessoa de Deus diretamente de uma maneira reverente, santa e zelosa, tá bom? A gente vai dar aqui alguns exemplos práticos que eu acho que irão nos ajudar a compreender ainda mais o que significa tomar o santo nome de Deus em vão. Vamos lá aos exemplos, tá bom? O que seria tomar o nome de Deus em vão? Seria falar de uma maneira vã, irreverente e profana o nome de Deus. Vamos a um exemplo claro disso. Quando é que eu tomo o nome de Deus em vão? Quando eu utilizo esse nome, ou as coisas de Deus, que se referem à pessoa dele ou à sua obra, de uma maneira irreverente, de uma maneira falsa, de uma maneira vã e profana. Exemplo: quando as pessoas vão se casar, no nome de quem eles se casam? No nome de quem essas pessoas se casam? Juram em nome de quem? Juram diante de Deus e diante dos homens, que serão o quê? Fiéis à sua esposa, né? Na alegria e na dor, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Faz aquele monte de juramento diante de Deus, seja de um padre ali, seja de um pastor, de um ministro, mas usam o nome de Deus para dizer assim: olha, eu juro por Deus que eu vou me manter fiel a minha esposa, fiel ao meu marido, até que Deus nos separe através da morte. Está fazendo juramento, está colocando Deus ali dentro daquela aliança, daquele pacto. Ok? Isso é válido? Sim, sem sombra de dúvida. Agora, isso se torna em vão quando há uma quebra desse compromisso. Então, quando o marido
trai a esposa, quando há infidelidade entre os cônjuges, então aquele juramento que foi feito em nome de Deus foi em vão. Você jurou por Deus fidelidade, mas incorreu no erro da traição da infidelidade. Tomou o nome de Deus em vão. Você jurou falsamente pelo nome de Deus que cumpriria uma aliança, um pacto com a pessoa, mas incorreu no pecado de transgredir esse juramento. Logo, o nome de Deus foi usado de maneira em vão, irreverente, falsamente. Tomamos o nome de Deus em vão quando falamos aquilo que Deus não fala na sua palavra. E este é um pecado, irmãos. Se o primeiro pecado, o primeiro exemplo, muitos incorrem neste erro, nessa transgressão, esse segundo erro, esse segundo pecado, eu diria que ele é mais praticado por aqueles que se auto-intitulam pregadores do Evangelho. Que pecado seria esse? É pregar aquilo, falar de Deus, aquilo que Ele não mandou que falasse. Os irmãos estão compreendendo? Então eu uso o nome de Deus, eu digo, eu estou aqui em nome de Deus, e o que eu estou dizendo é Deus que mandou eu dizer. E aí proclamam a mensagem. Só que aí tem um pequeno problema, na verdade não pequeno não, um grave problema. É que a mensagem que se diz mensageiro de Deus está proclamando não é uma mensagem que tem base nas Escrituras. E se qualquer pregador, qualquer mensageiro, ainda que joguem sobre si ou se julguem qualquer tipo de autoridade, apóstolo, bispo, sacerdote, seja quem for, que não proclame, que a sua mensagem não seja embasada na palavra de Deus, ele é um mensageiro falso. Portanto, ele está dizendo que Deus está usando, Deus lhe entregou aquela mensagem, quando na verdade aquela mensagem não provém das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, a respeito disso, lá em Gálatas, ele faz uma dura advertência. Ele vai dizer no capítulo 1 que ainda se um anjo viesse do céu e pregasse um evangelho diferente daquilo que está na Bíblia, fosse anátema, fosse amaldiçoado, fosse rejeitado por qualquer pessoa. Ou seja, aqui é um alerta importante, tanto para aqueles que se acham pregadores, quanto para aqueles que estão ouvindo a mensagem. A respeito daqueles que se acham pregadores, tenham muito cuidado. Não diga algo em nome de Deus quando Deus não mandou que você dissesse. Você está incorrendo no pecado de tomar o nome santo de Deus em vão, e Deus diz que você não vai ser inocentado, Ele vai lhe cobrar no dia do juízo, porque você está proclamando uma mensagem que Ele não mandou que você proclamasse. E aqui, com respeito aos irmãos que estão ouvindo, tenham cuidado, não escutem uma mensagem, seja de quem quer que for, se for enfeitado de ouro com as asinhas atrás parecendo um anjo, mas se esse mensageiro não pregar o que está na santa palavra de Deus, não escute, ele está tomando o nome de Deus em vão, tá bom? Então eu tomo o nome de Deus em vão quando eu juro falsamente, não cumpro os juramentos, quando eu proclamo a mensagem de Deus me falou, quando na verdade Deus não falou, você não falou pela Bíblia. A única forma de Deus falar hoje é através das Escrituras. Então esse negócio de alguém chegar para você, Deus me falou, como foi que Deus falou, irmão? Não, eu tive uma visão, eu subi no monte, eu vi um anjo, Deus apareceu, eu ouvi uma voz. Saia dessa. Se Deus não falar pelas Escrituras, de outra forma Ele não fala hoje. Por quê? Porque Ele não pode? Não, porque Ele disse que só falaria agora com o seu povo através da Bíblia. Ou é a Bíblia, ou Deus não fala mais. Ou Deus não fala com o seu povo. Portanto, esqueça esse negócio de visão, esqueça esse negócio de anjo, esqueça esse negócio de subir no monte para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus você escuta aqui. Quando você lê, quando você escuta a mensagem fiel contida nas Escrituras, Deus está falando com você, tá bom? Terceiro lugar, então a gente viu que tomar o nome santo de Deus em vão é jurar falsamente em nome de Deus, usar de maneira vã, irreverente, profana,
A gente viu que é falar, proclamar algo em nome de Deus quando Ele não mandou que você proclamasse, não mandou que você falasse aquilo. Também é usado de maneira leviana com chavões evangélicos. Hoje em dia tem demais, sabe? Então as pessoas que se utilizam do nome de Deus de uma maneira parecida que mística, sabe? Alguém chega com uma má notícia, não sei o que, aí normalmente a pessoa diz o que? O sangue de Jesus tem poder, né? Deus te repreenda, ou aquilo que é um chavão no meio evangélico, oh glória. Irmãos, isso é usar de maneira leviana, porque você está usando de uma maneira como se fosse mística mesmo, que o simples fato de falar o sangue de Jesus tem poder, como se fosse amarrar a maldição, como se fosse repreender o mal, e você fala isso para blindar a sua vida de todo mal. Não, o mal está vindo, só basta dizer o sangue de Jesus tem poder. Não é assim. O nome de Deus não, as coisas de Deus não devem ser usadas assim. O nome de Deus não deve ser proclamado desta forma. Deus não é um amuleto da sorte, né? Tem gente, um outro exemplo, que pega a Bíblia, eu vou abrir aqui no Salmo 91, deixar aqui na porta de casa, e aí vai afastar todo o mal da minha casa, vai entrar só bênção, vou estar protegido. Como assim? Você está usando a Bíblia como se fosse o quê? Dentro de alho, cebola, para sei lá o que é que espanta morcego, vampiro? A Bíblia não é isso, irmãos. As coisas de Deus não são assim. Então não deve ser usada dessa maneira. Tá bom? Então tome cuidado com isso. Então a gente cotidianamente se acostuma com esse tipo de coisa e tomamos o nome de Deus em vão todos os dias, diariamente, praticamente todo instante, a gente nem se sente, mas tenhamos cuidado. O nome de Deus é santo, ele deve ser proclamado debaixo de um temor e um tremor, e não de uma maneira banal, de uma maneira fútil, tá certo? Então ficou claro o que significa tomar o santo nome de Deus em vão? É professar de uma maneira irresponsável o nome de Deus, jurar falsamente. É também atribuir a Deus toda forma de mal. Veja, você deve ter escutado certamente durante essa pandemia que a gente está enfrentando algo do tipo: cadê Deus? Deus não é bom? Se Deus fosse bom, não aconteceria mal no meio do mundo. É Deus que manda esse mal. Então atribuindo a Deus o pecado e o mal que existe no mundo, como se Deus fosse o culpado, o promovedor do mal, o autor do mal e do pecado. Isso é blasfêmia, certo? Isso é blasfêmia. E aí, irmãos, tem uma gama de aplicação, certo? Mas eu espero que esses exemplos tenham ajudado a você a compreender o que significa tomar o nome de Deus em vão, certo? De maneira geral, professar o nome de Deus, mas totalmente fora do contexto de adoração, apenas de uma maneira para auto-beneficiar-se, tá certo? E não com um real temor que é devido ao santo nome de Deus, ok? A segunda forma, segundo bloco, então, a primeira, profissão de fé, de maneira banalizada, clamar por Deus, chamar por Deus, e a segunda está necessariamente ligada à primeira aplicação, que é você ser inconsistente com a sua vida, a sua vida não ser consistente com aquilo que você professa a respeito de Deus. Se a primeira aplicação diz respeito àquilo que nós professamos erradamente ao utilizar o nome de Deus, as coisas de Deus, a segunda aplicação diz respeito à nossa vida prática e diária, sendo diferente daquilo que nós professamos com os nossos lábios. Como se dá isso? É aquela pessoa que é até religiosa, crê em Deus, vai à igreja, ok?
reconhece que existe Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, crê que Jesus, professa que Jesus é o Salvador do mundo, diz com os lábios que ama Cristo, só que a sua vida é inconsistente com aquilo que os seus lábios professam. Então isso também é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Então veja o que é que acontece. A pessoa até acredita em Deus, tem um certo conhecimento no seu coração que Deus existe, mas na sua vida diária vive como se Deus não existisse. Só se lembra de Deus como? Agora, estou sofrendo, agora eu vou buscar Deus. Meu Deus, me ajuda, tem misericórdia. Aí Deus ajuda, alivia o problema, resolve a situação e a pessoa vai para o mundão e vive como se Deus não existisse. Aí vem um problema de novo, aí volta a clamar por Deus. Está tudo bem, esquece de Deus. Está sofrendo, se aproxima de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é viver de uma forma inconsistente, incoerente. Viver sem compromisso para com a palavra de Deus, chamar por Deus apenas quando eu preciso dele, quando você precisa, quando você está sofrendo. Isso é chamar o nome de Deus em vão. Não é? Então a gente vê muito isso, irmãos. Aqui no nosso Brasil, um exemplo prático disso você tem aqui o carnaval, não é? Tá todo mundo na folia da carne, na promiscuidade, no adultério, na fornicação, nas drogas, na imoralidade sexual. Passa o carnaval, na semana seguinte é a Semana Santa. Aí os mesmos que estavam lá estão aqui na Semana Santa na igreja. Não pode comer carne na Semana Santa. Sim, mas pode adulterar, pode fazer tudo aquilo errado que você estava fazendo lá atrás. Veja a inconsistência, veja a incoerência. Percebe? Então é assim. Pega aqui o exemplo da nossa cidade, onde a gente mora, Forricó, é desse jeito, né? Meio do ano, festa, né? Festa grande, faz e acontece. Aí, final do ano, está um monte de religiosos indo para a igreja, mas no meio do ano a mesma coisa, tomando o nome santo de Deus em vão. Uma vida sem compromisso. Apenas professam a Deus com a boca, mas negam com as suas obras. Não adianta. Tá certo? Diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Então adora com a boca, mas o coração está longe. Isso acontece muito entre nós, inclusive no meio evangélico. Devemos criticar porque é uma verdade. Então muitos estão na igreja ali, adorando, dizendo que Jesus é o Senhor, né? Mas saem de lá e são pessoas que não diferenciam em nada daquelas que estão no mundo. Vivem mentindo, vivem falando mal da vida dos outros, vivem com sentimento de amargura, não conseguem perdoar o próximo, com inveja no coração daquele que está progredindo. Então nós temos que parar e pensar. Compram e não pagam, os negócios mal feitos, tá certo? Espera aí, meu irmão. Você professa o nome de Cristo, fala de Deus, leva o nome de Deus na sua vida, mas a sua vida não está coerente com aquilo que você professa. Ou seja, tem algum problema. Você está chamando o nome de Deus em vão. Tá certo? Então, em resumo, essa segunda parte eu chamo o nome de Deus, só que eu não vivo em compromisso com esse Deus. Tomar o nome de Deus em vão. Tá certo? Então, em resumo, professar de maneira leviana o nome de Deus, errada, equivocada, banal. Segunda aplicação, tomar o nome de Deus em vão é não viver de acordo com este nome, em santidade e em temor e tremor diante dele e da sua palavra. Os mandamentos do Senhor são riquíssimos, cada mandamento tem infinitas aplicações, tá certo? A gente poderia passar aqui a noite inteira dando vários e vários exemplos do que significa tomar o nome de Deus em vão. Mas eu espero sinceramente que você tenha entendido o que significa tomar o nome de Deus em vão, professar e não viver de acordo com este nome, basicamente. Por que é que eu não devo tomar o nome de Deus em vão? Porque o Senhor
não terá por inocente. Ou seja, nós um dia iremos comparecer diante dele em julgamento e Deus há de nos cobrar, porque tomamos o seu santo nome em vão. Tá bom? Antes de terminar, gostaria de deixar aqui uma aplicação para você. Você tem tomado o nome de Deus em vão? Você tem jurado pelo nome de Deus, mas você não tem sido consistente com o nome de Deus? Você tem utilizado o nome de Deus apenas para o seu benefício próprio e não para a adoração a Ele? Pare para pensar sobre isso. Pense que um dia nós haveremos de prestar conta daquilo que os nossos lábios falaram a respeito de Deus, como nos relacionamos com Deus e com tudo aquilo que envolve a pessoa dele. E ao pensar sobre isso, a minha expectativa, o meu desejo é que a palavra de Deus possa infundir no seu coração um temor grande, para que você possa ponderar a partir de hoje os seus lábios e não falar de Deus como se fosse um qualquer, mas como aquele que é santo, santo, santo. Ele está no céu, nós aqui na terra. Portanto, ao nos referirmos a respeito dele, que o santo temor e tremor possam estar no nosso coração, e assim não venhamos a utilizar o santo nome de Deus em vão. E por último, para finalizar, eu gostaria de lembrar de uma pessoa que nunca desonrou o nome de Deus, de uma pessoa que sempre tratou com temor e tremor o santo nome de Deus em vão. Existe essa pessoa que nunca tomou o nome de Deus em vão? Existe. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Ele honrou o nome de Deus, a sua palavra, a missão que Deus entregou a Cristo, ele cumpriu cabalmente, perfeitamente e plenamente. Ele honrou tanto o nome de Deus que pelo nome de Deus ele foi morto na cruz, para que agora pudesse liberar pela graça dele o perdão para nós profanos do nome de Deus, blasfemos do nome do Senhor, pecadores do nome do Senhor, para que agora tenhamos o seu santo perdão. Então, se por um lado você reconheceu que já tem transgredido este mandamento, tem tomado o nome de Deus em vão, tem se utilizado de uma forma totalmente equivocada o nome do Senhor, eu faço votos nesse momento que você retorne para Cristo, peça perdão a Ele, que pelo sangue de Cristo Ele perdoa todos os nossos pecados, e Ele agora nos reveste de poder, para que a partir de hoje possamos colocar policiamento em nossas palavras, e quando se tratar das coisas de Deus, não nos utilizar delas de maneira fútil, banal e profana. Essa é a minha expectativa. Que Deus nos ajude, que Deus derrame a sua graça sobre nós, para que esse santo nome de Deus não seja profanado através das nossas vidas, mas sejam honrados, assim como Cristo honrou o nome de Deus. Que possamos também, pela graça dele, honrá-lo, professando uma verdadeira fé e vivendo de uma forma consistente e coerente com esta fé, para a glória de Deus e para o nosso bem. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando aqui ao nosso final da nossa transmissão. Mais uma vez quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Tem alguns irmãos, amigos aqui mandando mensagem. Paz do Senhor para todos. Muito obrigado por estar com a gente. Quero só pedir novamente que os irmãos estejam com a gente quarta-feira, o nosso momento aqui de oração, estudando a carta de Tiago. Tem sido muito interessante, tem sido muito edificante a mensagem ali de Tiago para as nossas vidas, bem como também os mandamentos do Senhor. Então, enquanto estivermos aí nessa quarentena, impedidos de estarmos na igreja, faço mais esse convite para que você esteja conosco quarta-feira que vem às 19 horas, tá bom? Vamos encerrar com uma oração mais uma vez.
Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse instante. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e diante dela nós queremos pedir perdão, porque quantas as vezes durante a nossa vida tomamos o teu santo nome em vão, de uma maneira banal, profana, com interesses egoístas. Nós nos utilizamos do teu nome e das coisas do Senhor em benefício próprio, e assim profanamos o teu nome, blasfemamos o teu nome. E de fato, ó Deus, se tu olhares para nós, não encontrarás em nós inocência alguma, senão pecado abundante. Mas nesse momento que o Senhor desvenda para nós os nossos pecados, desvenda também para nós a solução que o Senhor providenciou, que foi o teu próprio Filho, que o contrário de nós nunca blasfemou do teu nome, nunca desonrou o nome do Senhor. Pelo contrário, ele honrou tanto, honrou que até mesmo a morte ele aceitou, ao invés de pecar contra o Senhor, de transgredir a tua lei, de desobedecer a missão que o Senhor havia entregado para ele, que era de morrer pelos nossos pecados e de ressuscitar no dia como esse, para assim se tornar o Salvador do mundo, o Salvador daqueles que têm transgredido a tua lei. E eu peço em nome dele que perdoe o meu pecado, perdoe também o pecado dos meus irmãos e amigos, para que agora, ó Deus, verdadeiramente arrependidos, perdoados e renovados pelo sangue de Cristo, possamos nós viver debaixo do temor e tremor do Senhor, e assim procurar não desonrar mais o teu nome, mas honrá-lo com os nossos lábios, professando uma verdadeira fé e vivendo uma vida coerente, para a glória do Senhor, para o nosso próprio bem. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Que Ele nos livre e nos guarde de todo o mal. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.